Salve, minha galera, e aí do canal Bela e a Fera, e amigos do Face, do Instagram e também do YouTube. Sou o Cristiano Lázaro e algumas perguntas que foram feitas no nosso canal do Telegram, surgiu aqui a vencedora da enquete, né? Os nossos queridos amigos querendo saber de fato quando é e como é que você pode iniciar a sua trajetória na seara criminal. Ou seja, quais são os passos iniciais para que você se torne um advogado criminalista? Essa é uma das perguntas mais tradicionais que nós temos por aí afora. O desejo, né, dos alunos e dos formandos saber como se advoga, mas a advocacia na área criminal é como qualquer outra, né? Só é você seguir alguns passos. Mas como eu sou criminalista, eu vou aqui colocar para vocês o início, né, de como tudo aconteceu. Eu sempre digo que eu comecei a ser advogado criminal em sala de aula. Eu demonstrei um conhecimento na matéria de direito penal em que todos os meus colegas passaram a me enxergar como um futuro criminalista. E a partir daí, dentro da própria sala de aula, eu já fui até inclusive contratado para acompanhar algumas pessoas na delegacia. Sim, acreditem, o primeiro dinheiro que eu ganhei, meu primeiro honorário foram R$ 60. Lembro como hoje. Então, a partir daí, nós temos essa consciência de que você precisa se apresentar como advogado criminalista, as pessoas precisam ver você como advogado criminalista para que você comece a desenvolver o seu trabalho dentro desse mundo maravilhoso do advogado. Então, primeira lição importante de um advogado criminalista, ele não deve prometer resultado. Gente, direito penal, direito em si não é a ciência certa. Às vezes você pensa que aquela causa está mais do que garantida, mais do que certa, e acontece alguma intercorrência que não está dentro da sua ótica, dentro do seu poder. E isso é um perigo, principalmente na advocacia criminal, porque alguns colegas, para garantir o cliente, eles vendem um resultado. E às vezes eles não conseguem esse resultado e pode se complicar. Tá? Eu uso um jargão dizendo que bolso de otário é na parte de trás da calça, do lado para fora. Isso implica que ele pode sim ser responsabilizado, além da OAB, as sanções sociais, a depender do cliente, são muito severas. Nunca prometa resultado. Pessoal, lembre-se que a atividade de advocacia é uma atividade de meio e não de fim. Certo? Meu lá em obrigações isso. Seus honorários, né, seus horários na esfera criminal não devem ser condicionados a resultados. Desculpe. Para isso, é de suma importância deixar claro aos clientes e à sua família que o pagamento se faz antes de começar a trabalhar e que a única coisa garantida é o seu trabalho. Já o restante, como não depende exclusivamente do advogado, tudo pode acontecer. É um dos maiores riscos, tá? Nunca minta para o cliente ou a família. Galera, para que você vai mentir dizendo que faz aquilo, acontece aquele outro? Tem um colega que teve uma experiência não muito boa e ele só não teve sanções sociais maiores porque ele era amigo de infância do cliente. Ele, inclusive, tentou me fazer uma arte comigo, né? Mas Deus é bom o tempo todo e eu me safei porque eu sempre fui correto, nunca menti, nunca disse que ia soltar e realmente ele não saiu, né? Então, mentir para que mentir? Fale a verdade que às vezes eu soltei um cliente depois de quase 7, 8 meses. Eu falei, olha, a pressa é aliada de vocês, mas é minha inimiga. A paciência é inimiga de vocês, mas é minha aliada. E nisso, quando deu o prazo de quase um ano, o menino foi liberado e a família hoje me abraça e me considera bastante por isso, porque diz, doutor, o senhor não mentiu. E muitos outros advogados queriam pegar a causa e eles confiaram em mim. E graças a Deus, eu dentro do espaço-tempo, e explicando, ó, se acontecer isso, aquilo que eu falei não serve. Sempre demonstrando a eles o conhecimento. Essa dica está ligada com a primeira, porém é necessário lembrar que toda mentira tem perna curta, e nesse mundo virtual e com várias informações, a mentira pode ser facilmente descoberta. Por isso, sempre trabalhe com a verdade. Nunca diga que protocolou algo que não tenha feito, nunca diga que foi ao presídio sem ter ido, ou que falou com alguma autoridade sem ter falado. Isso é um dos problemas sérios. Hoje é completamente muito fácil descobrir isso. Nunca pare no primeiro não. Como assim? Poxa, advocacia criminal, você às vezes quer ver um preso, não consegue, quer falar com alguém, não consegue, quer falar com um juiz, com um promotor, quer fazer alguma coisa e a pessoa diz não, delegacia, o que for, você vai ouvir o não. Se você parar no primeiro não, você não vai desenvolver.
O não faz parte do seu crescimento e aprende você a lidar com as situações. Aconteceu muito comigo isso, o meu jeito era complicado, e eu vim fazendo um trabalho todo intelectual, um trabalho pessoal, um melhoramento pessoal, justamente para isso, né? Que o advogado criminalista sofre preconceito de parte da sociedade, já sabemos, mas esse preconceito às vezes está instalado no próprio sistema de justiça. E muitas coisas que forem solicitadas por criminalistas serão negadas, colocando dificuldade. Por isso, o advogado criminalista não deve parar no primeiro não, mas deve ser persistente e buscar até conseguir o pretendido. Então, entrou com um pedido, foi negado, entra com outro, dá um tempo e usa uma técnica, usa uma sabedoria, pega a decisão negativa do juiz e trabalha em cima dela para melhorar. Então, o não vai ser o seu combustível, não vai ser o seu desespero para abandonar. Toma cuidado. Seja um especialista. Ser clínico geral é grande tentação no início da carreira e é algo que não sou 100% contra, pois noto sempre que um processo de família pode gerar um criminal e vice-versa. No entanto, a sociedade ou a advocacia criminal não é para aventureiros. Não dá para ser curioso, porque ela lida com o bem jurídico fundamental, a liberdade. Ou seja, se o seu desejo é atuar na área criminal, estude muito direito penal, processo penal e prática penal. Por fim, tente passar sempre por todos que a sua especialidade, sempre para todos que sua especialidade é a área criminal. Ou seja, você tem que se vender como um grande profissional, você está capacitado para isso. Se você não estiver, como é que você vai fazer? Como é que vai caminhar? Tá? Fechar as portas para as outras áreas, não sei se é importante. Tá? É importante ter um contato, até porque possa ser que não apareça. Você não deve fazer coisas específicas de outras áreas, para que você não seja surpreendido com alguma normatização importante. Já em relação ao direito penal também, você tem que estar sempre atualizado e buscando atualização, estudos, cursos, palestras, eventos que falem sobre o que há de mais novo na seara criminal. Ame a causa e não o dinheiro. Essa daqui é um dos grandes pontos-chave. Por quê? Porque se você ama o dinheiro, você faz pelo dinheiro e não faz para a resolução, não faz pelo descobrimento, pelo prazer. Eu tenho um prazer imenso, gente, em fazer um processo, em descobrir uma saída, em fazer algo diferente. Isso é que eu tenho muito prazer, eu tenho muita vontade, eu tenho muito tudo em pegar um processo, eu tenho paixão em advogar, paixão em fazer audiência, paixão em ir para fora, paixão em conversar, paixão em pensar numa causa defensiva. Claro que os honorários são importantes, senão eu não vivo. Mas se você conseguir aliar a paixão junto com o prazer, poxa, é fantástico. Escolher ser advogado criminalista, por qual motivo? Pela causa ou pelo dinheiro? A advocacia criminal é recheada de oportunidades, mas esse filão para aqueles que são de verdade, para aqueles que amam lutar com a liberdade mais do que receber honorários. Claro que você deve cobrar seus honorários, sempre respeitando o mínimo disposto na tabela. Porém, eles só chegarão até você se o seu amor for pela causa. Não se engane, o cliente e a família sabem distinguir o verdadeiro criminalista, ou seja, aquele que fará todo o possível e aquele que não e aquele que some depois de receber o dinheiro. Digo mais, aquele que ama o dinheiro nessa área está sujeito a receber propostas ilícitas e antiéticas que poderão acabar com o seu futuro. É assim, eu sempre digo que a linha tênue entre o criminalista e o bandido é muito curta, é uma decisão errada. Com uma decisão errada, o criminalista vira coautor de alguns delitos. O escritório não é um lugar de ficar. Se você quiser mesmo ser um advogado criminalista de destaque, o escritório não pode ser seu lugar. Na verdade, conheço alguns que não gostam de ir a presídios, delegacias. Ora, o contato com o cliente é fundamental e ele pode ser o seu maior propagador. Portanto, procure sempre visitar o seu cliente preso, ir ao fórum para assistir a audiências e se relacionar com o máximo de pessoas possível. Ou seja, você tem que circular, fazer o network, estar nos lugares, ser conhecido, conhecer. Isso é importantíssimo na advocacia. Ficar parado no escritório, por melhor que seja, não vai dar pé. Sétimo passo. Estude a teoria, especialmente jurisprudências, mas dê valor demasiadamente ao conhecimento prático. Conhecer o funcionamento de um presídio, de uma delegacia de polícia, de como promotores, procuradores atuam, conhecer o estilo de cada promotor de sua comarca, de cada juiz, de como turmas do tribunal do seu estado se comportam. Isso não se aprende em livro, isso é prática. Isso é importante porque, repare, ele está falando aqui de você conhecer o seu funcionamento. Tá? Então, essa dica é para você conhecer o seu funcionamento. Mas você tem que saber a teoria. Não adianta você conhecer como funciona tudo se você não sabe aplicar os conceitos. Então, a partir daí, esse sétimo passo, você tem que ter essa consciência. Que eu tenho. Eu estudo e vou buscar a aplicação. Essa questão de você conhecer,
os lugares é importante, mas veja bem, é possível que qualquer pessoa conheça como funciona o sistema, mas não sabe implementar o seu conhecimento. Então, esse sétimo passo é um misto entre o conhecimento e aplicação prática. Direito penal não é só aplicação prática. Seja desprendido. Quem escolher a profissão de advogado deverá estar preparado para não ter reconhecido a sua competência, mesmo dando seu sangue, por uma causa. O cliente sempre achará que, afinal, era um direito dele. E não obtendo o sucesso esperado, saber que a culpa sempre será do advogado, não importando a dificuldade da própria causa e os elementos que a compõem. Portanto, terá que ser desprendido. A vaidade. Né? Isso aí é a questão da sua vaidade. Não seja vaidoso. Eu dei sangue, eu sou o melhor, isso não deu certo, e aí eu estou retado. Isso não pode acontecer na advocacia criminal. Tá? Tem que tomar extremo cuidado com essa colocação, porque realmente, se você for muito apegado, muito apreendido, isso vai lhe trazer aborrecimentos demais. Fazer-se conhecido em ampliação de clientela. Faça parcerias com escritórios de outras áreas do direito civil, tributário e trabalhista da sua região. Ofereça-se para prestar gratuitamente em associações, escolas e clubes. Então, você primeiro está com um pouco cliente e faz parcerias. As parcerias são super importantes para alimentar o seu escritório. Tá? E palestrar em lugares também, porque as palestras fazem com que você se torne conhecido e as pessoas passam a te indicar também por palestras. Ou seja, a advocacia é como se diz, uma profissão de aparência. Você tem que aparecer. Se você não aparece, as pessoas não sabem quem você são e logo, aí sim, as pessoas não vão te indicar para nenhum tipo de serviço. Tenha paciência e resiliência. Por fim, essa palavra paciência deve acompanhar o dia a dia do criminalista, pois ela é testada diariamente, seja por aquele despacho que não sai, seja pela família que liga, seja pela negativa do pedido, seja pelos ganhos financeiros que não chegam como se esperava. Por isso, tenha sempre a capacidade de recobrar facilmente ou se adaptar às negativas e às mudanças. Isso aqui é muito interessante, porque a família começa a te pressionar como se você fosse o centro das atenções, como você tivesse que resolver tudo. Às vezes você passa o número do processo, a família fica te ligando, fica, e você começa a ficar importunado com isso. Mas faz parte, mas sempre lembre que o problema não é seu, o problema é do cliente. Sempre você deixando claro, o juiz não despachou, abre o processo, manda o andamento, diz que foi lá, faz tudo e vai dizendo, não é culpa minha, aconteceu isso, e vai levando até conseguir resolver. Guarde para você o que eu vou dizer agora. A paciência é a irmã da sabedoria. É a arte de saber esperar, sem se entregar ao desânimo diante das fraquezas ou dificuldades. É saber que para tudo na vida há um momento oportuno em que a tolerância nos ensina que não é preciso dominar o tempo, mas a razão, que é necessário coragem para semear, mas acima de tudo a sabedoria para esperar com alma o momento certo da colheita. Marilene Amaral Branquinho. Então fica aí para vocês, né, essas minhas dicas, essas 11 dicas para vocês importantes, tá, nesse bate-papo. Tem uma aqui que é honorários, né, e eu farei horários. Seus horários, tá, seus honorários na área criminal não deve estar condicionado ao resultado, tá? Então, não esquece, eu sou o Cristiano Lázaro, no canal A Bela e a Fera com a professora Isabela Leal. Segue esses 11 passos para você que pretende ser advogado criminalista. Nunca prometa resultados. Nunca minta para o seu cliente ou família. Nunca pare no primeiro não. Seja um especialista. Ame a causa e não o dinheiro. O escritório não é um lugar de ficar. Sétimo passo, estude jurisprudência, estude tudo e ponha em prática. Seja desprendido, a vaidade não vai te ajudar em nada. Fazer-se conhecido e ampliação de clientela, isso é um ponto importante. Tenha paciência e resiliência. E, por último, guarde para você que tudo vai acontecer no tempo oportuno. Um forte abraço. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação nos nossos canais e nos nossos meios, para que a gente possa cada vez mais nos unirmos nessa caminhada. Forte abraço.